Olá, sejam bem-vindos ao projeto Programe Fácil. Meu nome é Gregory Pacheco e nessa aula nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso de Git. Bom, nessa aula a gente vai começar a ver realmente na prática como o Git funciona e a gente vai começar a executar alguns comandos na nossa linha de comando, tá certo? Mas primeiramente eu gostaria de dar uma explicação aqui. Eu separei duas imagens que eu acho que fazem uma boa alusão a como o Git funciona. Isso vai ser extremamente importante. Olha, vamos ter em mente algumas premissas. Primeiro, o Git é para eu poder controlar o meu código, controlar, né, os arquivos, as mudanças dos meus arquivos, etc. Então, essa é a premissa número um. Segunda premissa, um dos principais objetivos do Git é que eu possa ter várias pessoas ao mesmo tempo mexendo nos mesmos arquivos, certo? Ainda que eles sejam cópias, sejam fotos uns do outro. E o terceiro é que eu possa ter diferentes equipes mexendo em diferentes versões dos meus arquivos, certo? Então a gente vai ter essas três premissas em mente para eu poder explicar esses desenhos aqui, ó. Bom, vamos supor que lá no passado, na linha do tempo, foi criado o meu repositório Git, tá certo? O repositório é onde o Git vai armazenar todo o meu código-fonte. Então eu tenho um repositório com o meu código-fonte ali, ou com meus arquivos textos, etc. E aí, o Git é todo baseado em branches. Vamos dizer que essa linha amarela seja o branch principal. A linha do tempo, imagina a linha da vida do meu código, é toda nessa linha amarela. Depois, foi criada aqui a partir dessa linha azul e virou essa linha, vamos supor, até aqui, ó, essa linha azulzinha aqui, ó, fazendo esse V, foi um outro branch que foi criado, tá certo? Na linha do tempo, ou seja, foi criada uma linha do tempo paralela, como se fosse a mesma pessoa vivendo em dois tempos, em duas dimensões, digamos assim, né? Então eu fiz um clone aqui desse repositório e trouxe ele para cá. Eu tenho um clone dele agora numa outra linha do tempo, onde o desenvolvedor fez alguma coisa aqui, ó. O desenvolvedor, o programador programou alguma coisa nova, diferente, né? Podem ver aqui, ó, que aqui na lateralzinha não tem nenhum mais, nenhum menos. Aqui tem os maisinhos e os menusinhos. Que quer dizer que ele adicionou umas linhas de código e ele removeu algumas outras linhas de código. Nesse mesmo tempo, pode olhar aqui, ó, paralelo. Vamos supor que aqui seja o passar dos anos, né? No passar dos anos, em um determinado momento, mais ou menos na mesma época, o programador que estava mexendo no código desse branch, ele removeu três linhas e esse aqui removeu três linhas nesse arquivo, não mexeu nesse arquivo. Nesse arquivo ele aumentou duas linhas e removeu duas linhas e nesse aqui ele não mexeu. Então nesse arquivo aqui, ó, que esse dev não mexeu, esse aqui mexeu. E aí agora a gente precisa juntar o que esses dois desenvolvedores fizeram no mesmo código-fonte. Isso é um processo chamado merge de branch. Merge de arquivos em um mesmo branch. Ou seja, então eu vou misturar, eu vou juntar, merge é justamente fazer uma junção, né? Misturar, mergear os arquivos desse dev e desse dev e criar esse terceiro pacote aqui. Então, essa linha azul aqui é o processo de merge do que aconteceu nessa linha do tempo, né, que vem daqui, ó. Aqui uma linha do tempo que começou assim, e aqui outra linha do tempo. Aí aqui é o processo de merge, onde eu junto as duas coisas. Agora vocês podem ver aqui no desenho que eu tenho as três, né, os três maisinhos, os três menuzinhos e os dois mais com os dois menos. Porque eu juntei aqui nesses arquivos tudo que esse programador fez e tudo que esse programador fez. Esse é um processo chamado merge. Tá ok? Só que aí o que acontece? Eu não desmanchei esse branch, eu não deletei esse branch e continuamos a trabalhar em ambos. Então aqui um programador fez mais coisa, que, né, fez aqui, não fez aqui. E aí eu fiz a mesma coisa. Eu fiz um branch, um último merge final, onde eu acabo com esse branch não vem mais para cá. E eu junto tudo aqui no meu branch master, no meu branch principal. Então esse dev aqui acabou essa, vamos supor que isso aqui fosse uma tarefa que o dev 1 estava fazendo, esse aqui é uma tarefa que o dev 2, que tinha autorização para trabalhar em cima do branch principal, estava fazendo. Então essa tarefa acabou aqui, vamos supor que aqui a gente soltou uma nova versão do meu programa, soltei uma nova versão do meu site, do meu aplicativo, tá certo? Então, essa é a alusão que dá para a gente fazer aqui do ciclo de vida do código-fonte, onde vários programadores trabalham em merges, em branches diferentes, tá? Eu separei aqui também uma outra imagem, onde eu tenho o branch de produção, que está clonado lá no servidor, né? O software que está no ar agora, rodando. Eu tenho o branch master, que é o principal,
todo sai dele, tanto o release 1 que foi pro ar aqui, ó, saiu do meu branch master, esse verde, quanto o programador que foi desenvolver uma nova feature, vamos supor, ele foi desenvolver uma nova tela. Esse programador rosa aqui, ó, foi fazer a tela, uma feature 2. Lá na frente, quando eu fiz merge aqui, ó, de alguma coisa que veio, né, suponhamos aqui da minha feature 1, quando a minha feature 1 veio para o master, um outro programador fez um clone do master, fez um clone aqui do master, criou o branch da feature, um branch chamado feature 3. Nesse tempo, o programador do branch rosa continuou trabalhando, né? Então, esse programador rosa tem um clone diferente do master, que tem esse feature 3, né? Porque eles fizeram clones em momentos diferentes do código. Temos também aqui esse branch developer que é caminho paralelo ao master e ao meu production, onde o que ele fez? Ele puxou a feature que o programador fez aqui no azul, puxou para cá. Então tudo isso é possível, tá vendo? Esse branch developer aqui não tinha, por exemplo, a nova tela que o carinha fez no branch feature 1. E o que ele fez? Ele mandou a feature 1 tanto pro master quanto pro branch developer. Então isso é bem legal. Mesma coisa aqui, ó, o programador do branch rosa desenvolveu alguma coisa aqui em algum momento e depois o que ele fez? Alguém puxou pro branch developer o que ele fez aqui nessa feature. Talvez precisou disso aqui nesse clone do código. Mesma coisa que a feature 3, ó, veio do master, desenvolveu uma feature aqui, desenvolveu outra aqui. Desceu todas pra cá. Logo em seguida, a quem fez o branch rosa desceu também pra cá. Logo em seguida, provavelmente testaram isso aqui, subiu isso pro master, do master isso virou versão lá no branch do servidor. Então, assim, é uma bagunça muito bonita, né, digamos assim. É uma bagunça organizada, que parece ser uma bagunça, mas quando você olha, você entende a linha do tempo aqui do código, para você ver como as coisas acontecem direitinho, né? Vamos supor, subiu uma versão aqui, teve que abrir um branch emergencial chamado hotfix, ou seja, tiveram que consertar um problema rapidamente aqui. Consertar esse problema aqui, o que fizeram? Tanto desceram essa correção para o developer, né? Porque senão os programadores que estão trabalhando aqui ia estar com esse bug, já que o bug veio para cá. E depois subiu para o servidor de produção já a versão corrigida, tá vendo? Subiu para cá a versão corrigida que veio desse branch hotfix. Então isso é bem legal. Então é bom a gente ler, conseguir ler toda essa amarração do branch aqui, porque a gente vai precisar fazer isso muito quando a gente estiver desenvolvendo a nossa aplicação modelo. Tá ok? Bom, então, uma vez visto isso, agora a gente vai começar a meter a mão na massa, tá? A gente vai começar a desenvolver alguns códigos Git aqui, a gente vai ver alguns comandos, onde eu vou explicar para vocês tudo que, né, tudo que a gente precisa saber aí de Git. Primeiramente, eu estava fazendo alguns testes, eu vou remover tudo aqui, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo crescer. Eu nunca consigo crescer essa letra. Deixa eu ver se eu consigo crescer ela um pouquinho. Não. Preference, sort, profile. Edit, profile preference. Eu já podia mostrar aqui, né, o tamanho que fica. Se é que é aqui mesmo. Cores, comandos, tamanhos. Enfim. Eu não me lembro agora onde é que eu aumento isso. Mas eu vou olhar na próxima aula. Na próxima aula eu volto com isso aqui. Né, um pouquinho maior aí pra vocês. Achei que poderia ser aqui, mas não é. Enfim, isso não vai fazer falta não. Bom, o que acontece? Vocês vão criar aí uma pastinha onde vocês quiserem, tá? Eu tô aqui dentro da pasta do meu usuário. Então seria C2 barra o nome do seu usuário aí no Windows. O que eu tô no Linux barra home barra programa fácil. Ok. Agora eu criei usando o comando mkdir git, eu criei uma pastinha chamada git. Executa esse comando aí e cria uma pastinha. Agora eu vou entrar dentro dessa pasta e eu vou simular um ambiente de uma empresa aqui com 2 programadores. Primeiramente, eu vou criar uma pasta chamada repositório, repo, que é onde vai ficar o repositório do meu código.
E eu vou criar aqui também duas pastas, uma chamada dev1 e outra chamada dev2, que é para simular como se fosse a pasta do código, né, as pastas, o HD do computador de um programador e o de outro programador. Dentro da pasta repo, eu vou mostrar para vocês o nosso primeiro comando, que é o comando git init, tá certo? Quando eu executo o comando git init desse jeito aí, eu vou iniciar um repositório simples do Git. Esse repositório simples vai servir para o programador poder, por exemplo, fazer o clone de um código, tá certo? E poder mandar esse código para alguém depois. Mas essa não é a nossa intenção. Eu quero criar aqui o repositório central do código fonte da minha empresa. Então eu vou colocar aqui traço bear. O que isso vai fazer? Isso, se eu der um ls aqui, ó, ele criou aqui uma pasta para fazer gerenciamento dos branches, as configurações, os hooks que vão ser ativados toda vez que alguém fizer um commit, enfim, e algumas outras pastas do Git. Então isso aqui é um repositório que eu criei do tipo bear, que é um repositório master. Raramente a gente vai querer esse tipo de repositório, geralmente é só com git init, tá? Porque geralmente a gente vai querer criar repositórios para programador, para o programador ali depois fazer um git clone ou não um git clone, mas ele adicionar um remote, poder subir o fonte daquele repositório para um remote, que esse remote sim vai ser do tipo bear. Mas nesse caso aqui a gente está criando um repositório, né, bear para poder suportar o código fonte geral da minha empresa. Então eu voltei aqui, ó, vou entrar na pasta do dev1. Entrei na pasta do dev1. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou mostrar para vocês o segundo comando, o comando git clone. Esse comando é responsável por você clonar um repositório. O que isso faz? Quando você clona um repositório, você está fazendo a cópia de todo o conteúdo daquele repositório, todo o código-fonte daquele repositório para dentro do seu, para dentro do seu computador. Então, eu vou fazer um git clone aqui, ó, /home, programa fácil, git repo, tá certo? Ó, fiz o clone. Então aqui, ó, clone into repo, ou seja, clonou dentro da pasta repo. Ele só deu aqui um aviso que parece que eu clonei um repositório que está vazio. De fato está, porque eu acabei de começar. Então tá ali, ó, repo, tá? Lembra que eu tô aqui, ó, dentro da pasta, eu tô dentro do computador do dev. E ali eu tenho a pasta repo. Então eu entrei lá em repo, ls está vazio, certo? Eu vou criar um arquivo aqui chamado file.txt e vou incluir nele aqui uma linha 1, ó, linha 1. Ok? Salvei e fechei. Vou mostrar para vocês agora um outro comando do Git. É o git status. O git status fala aqui para mim, ó, os arquivos que estão untracked, né? Ele vai dar o status, na verdade ele vai dar o status do meu repositório no momento. O status do meu repositório, ele está dizendo que eu tenho um arquivo que foi adicionado dentro do meu repositório, mas ele não está sendo vigiado pelo Git, que ele está untracked. Para eu fazer com que ele seja untracked, eu vou ensinar mais um comando. É o git add e o nome do arquivo. A partir de agora, se eu fizer git status de novo, ele já está tracked, está sendo tracking, né? Tracked. E aí aqui ele deu, ó, ele notou um novo arquivo chamado file.txt. Ele já mudou até de cor. Isso quer dizer que ele faz parte do meu repositório. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um git commit. O que é o commit? Uma vez que eu adicionei os arquivos no meu... O arquivo que eu quero fazer um commit, ou seja, o arquivo que eu quero mandar para o repositório, usando o git add. Cadê o git add? Aqui, ó, git add. Adicionei quando eu faço o git add, eu adiciono ele para o commit. E agora eu vou descrever o meu commit. Vamos supor que esse commit aqui foi, sei lá, corrigindo um bug. A partir de agora, se eu abrir aqui, se eu fizer um gitk, que é aquela ferramenta que eu falei que eu vou mostrar para vocês, ele vai falar aqui, ó, que eu estou no branch master, tem um commit que foi feito pelo usuário Programe Fácil, né, com esse e-mail, nesse horário, o commit tem esse código e foi alterado o arquivo file.txt. Tá falando aqui que eu adicionei uma nova linha, que é a linha corrigindo um bug. Tá certo? Então essa é a descrição do meu commit. Primeiro eu faço as alterações, depois eu dou um git add e depois eu faço um git commit. Agora eu preciso mandar essas alterações para o meu repositório central.
Para eu fazer isso, eu faço git push orange master. Eu vou explicar o que que é isso. Antes de eu executar o comando, eu vou fazer aqui, ó, git remote -v. Git remote, ele vai mostrar para mim quais são os, digamos assim, os endereços de para onde mandar o código fonte. Eu posso querer mandar o meu código fonte para dois lugares diferentes, como por exemplo, como vocês viram na imagem, mandar para produção ou mandar para o master, por exemplo. Eu posso, na verdade, eu posso querer mandar para o GitHub ou para o Bitbucket ou para uma máquina local da empresa, tá certo? Então eu posso querer mandar para diversos remotes. E eu posso também querer mandar para diversos branches. Vocês viram lá o conceito de branches, que eu tinha um developer, eu tinha um production e tinha um master. Nesse caso aqui, eu só tenho um remote, que é o Orange. Ou seja, então eu só tenho um lugar para onde mandar o código, que é para a pasta repo, né, que a gente criou anteriormente. Então, eu sempre vou mandar para o Orange, mas eu poderia ter outros remotes aqui, como por exemplo o GitHub, o Bitbucket, podia ter vários locais que por segurança, vamos supor, eu queira mandar o código, então eu posso mandar para mais de um, né, para mais de um repositório. Então, como eu estava mostrando, é git push orange master. Então, git é o comando git. O push é para eu subir o código. O orange, né, que é para onde eu quero mandar o código. E por último, o branch. Nesse caso aqui, eu estou mandando para o branch master, que é o único branch que eu tenho criado. Mas só que mais para frente a gente vai aprender, né, a criar outros branches. E a gente vai aprender a mandar para esses demais branches. Então, por hora, eu vou executar esse comando, git push orange master. Ok? Fiz o push. O que que isso faz? Isso aqui simplesmente envia, pode ser via internet. No meu caso aqui, que o repositório está na mesma máquina, ele faz via file system, mas ele vai enviar para onde quer que seja necessário, ele vai enviar o código fonte que eu alterei, que é o que? É esse arquivo file, né, que eu adicionei essa linha 1. Então vai pegar o meu commit e vai mandar para a máquina centralizadora. Vamos ver se isso é verdade? Vou entrar lá na pasta do dev2, estou no computador do dev2 e vou fazer aqui um git clone. Eu vou clonar o mesmo repositório. Tá certo? Olha lá, clonei o repositório. Se eu der um ls aqui, a pasta repo tá aqui, tá certo? Se eu entrar lá em repo e dar um ls, ó quem tá aqui, ó, arquivo file.txt, tá ok? Se eu abrir esse arquivo, tá ali, linha 1. Ou seja, então o dev2 já recebeu as alterações que o dev1 fez. Agora vamos supor que o dev2 ele queira fazer uma alteração. Foi lá, fez a alteração dele, tá certo? Se eu fizer um git status aqui, ele fala, ó, o arquivo foi modificado, né? Então vamos fazer o nosso commit. Como é que a gente faz commit? Git add o nome do arquivo, git commit -m e a descrição do meu commit, vamos supor, criando uma nova funcionalidade. Tá certo? Se eu abrir o gitk aqui, vocês vão ver que agora eu tenho dois commits, né? Sempre no branch master, tá vendo? Ó, que essa linhazinha verdinha aqui. Então teve lá o corrigindo o bug. Agora aqui tem um outro commit, que é o criando uma nova funcionalidade. Ok. Agora eu vou subir isso para o meu... Mas vamos supor... Vamos voltar lá antes de eu subir. Deixa eu entrar na pasta do dev1. Se eu abrir aqui o arquivo, você vai ver que o arquivo ainda está linha 1. O programador do programador 1 ainda não recebeu o que o programador 2 fez, certo? Agora eu vou entrar na pasta do programador 2 e vou fazer aquele mesmo git push orange master. O orange ele vai mandar para onde? Para o meu barra home, programa fácil, git repo. Ele vai mandar para cá, esse é meu orange. E o master é o único branch que a gente tem. Ok. Fiz o push. Será que o programador 1 recebeu esse código? Vamos testar. Vou abrir aqui, ó. Estou dentro da pasta. Se eu dar um pwd, vocês vão ver que eu estou dentro da pasta do programador 1. Certo? Na pasta do repositório dele. Vamos ver se ele recebeu o file. Aqui. Não recebeu. Não recebeu a linha 2 que o programador 2 incluiu. Por quê? Porque uma coisa, eu subi o código-fonte para o repositório central. Agora, outra coisa, o programador 1 puxa isso para a máquina dele.
Para ele puxar isso para a máquina dele, ele vai executar o comando git push orange master, ou git pull orange master. O push joga as informações para o repositório, e o pull puxa isso para a máquina do programador. Fiz o pull, o que aconteceu? Ó, já me mostrou aqui, ó, me mostrou o número do branch, né? O número do commit, quer dizer, qual foi o branch que isso foi feito, qual foi o arquivo e quantas linhas eu alterei. Tá vendo? Alterou ali uma linha. Agora sim, se eu fizer vim file, eu vi ali, ó, linha 2. Agora sim, o dev1 recebeu a linha 2, né? Ó, tô na pasta do dev1, recebeu a linha 2 que o programador 2 fez. Eu posso vir aqui fazer e colocar um linha 3, ó, o programador 1. O programador 1 ele pode adicionar, né, uma linha aqui. Vou sair aqui. E aí eu faço um git status, tá certo? Tá lá, o arquivo modificado. Faço um git add ponto, git commit -m e coloco aqui fixing na bug e faço um git push orange master, ok? Vou lá no dev2, faço um git pull orange master.